Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Dia do Senhor, dia de adorá-lo, dia de lembrar de coisas importantes que o Senhor faz por nós. Dentre eles, isso que estamos fazendo. Primeiro domingo de dezembro, e nós estamos pensando no advento, o aniversário da vinda do Senhor Jesus Cristo entre os homens. Por isso vamos estudar a palavra de Deus e vamos pensar nessa perspectiva. Eu quero convidá-los para que abramos a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Mateus 1, 18 a 25. Vou ler o texto, conversar com as crianças e então buscarmos a compreensão do que é o Salvador entre nós, o Emanuel de Deus, Deus conosco. Vamos pensar qual é a pedagogia, qual é o ensino que o Natal traz à humanidade como um todo, não só a cristandade, mas a humanidade como um todo. Está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridas crianças, nós pedimos sempre que vocês façam uma ilustração da mensagem que vocês estão ouvindo. E o pastor vai pedir nessa manhã que vocês façam 3 desenhos simples. Tenho certeza que vocês farão lindos desenhos, como sempre fazem. Depois eu vejo sempre lá no Amigos da Lapa, em algum outro local, lindos desenhos das nossas crianças, lindas ilustrações mesmo. Hoje eu gostaria que você desenhasse na folha uma estrela bem grande, em cima da folha, uma estrela bem grande, brilhante, com muita luz. E embaixo um cordeiro, aquela ovelhinha que você, quando sai aqui de São Paulo com seu papai, sua mamãe, vê sempre em algum lugar, uma linda ovelhinha. Mas depois da ovelhinha, eu gostaria que você desenhasse uma mesa de comunhão, mesa de ceia, como essa que nós temos aqui e vamos participar daqui a pouquinho. Você que é criança, ainda não, mas o seu pai, a sua mãe, que já fizeram uma aliança com Deus, uma aliança firme, de compromisso, eles vão participar deste meio de graça daqui a pouquinho. E um dia você também participará, certamente, no tempo certo. Tudo tem o tempo certo. E então, se você ficar pensando nisso, essa estrela que brilha, um cordeiro, uma ovelhinha e a mesa da comunhão, então, enquanto você faz esse desenho, eu vou falar com o seu pai, sua mãe, com os adultos. Queridos irmãos, eu quero falar sobre 3 coisas nessa manhã. Quero falar sobre humildade, amor e sacrifício. A humildade do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Jesus Cristo e o sacrifício dele. Natal nos leva a estas coisas. O Senhor Deus, com o seu grande poder, adentrou a uma esfera nossa, aos limites nossos, para comunicar conosco. E usou de muitas maneiras, dentre elas, as esferas da criação. E por isso eu estou falando com as crianças, para que elas desenhem essa estrela brilhante. Que amor é este do Pai que envia o seu próprio Filho para que haja filhos? Mas que amor é esse, em última análise, que faz do seu Filho um sacrifício? Um cordeiro que morre, um cordeiro que não só morre, mas é morto por
alguém. Um ato justo, um ato de justiça, um ato forense, um ato legal, de lei. Que amor é esse? E então nós vamos pensar nesse texto com essas perspectivas, porque isso tem a ver com o Natal. Natal é isso. Vamos primeiro pensar no texto aqui, adultos. Vejamos uma coisa muito básica aqui. O que é essa passagem que nós estamos lendo, de Mateus 1, 18 a 25? Isso é um fato contado de como Jesus veio ao mundo. E uma narrativa de como Deus falou com José. Uma narrativa de que Deus estava construindo uma história e José não estava entendendo. Como é muito próprio da gente, nem sempre a gente consegue compreender os desígnios de Deus. Não é uma coisa tão simples, em meio às coisas estranhas da vida, dizer, mas isso é coisa de Deus. Deus deve estar fazendo alguma coisa que eu não sei. José, veja nos versículos 18 e 19, José não entendeu a situação de Maria parecer grávida. E o texto começa dizendo o nascimento de Jesus, e essa é a palavra Gênesis, que vai caminhar para o conceito bem estrito de genética. É daqui que Jesus veio, essa que é a ideia. O nascimento de Jesus foi assim. De repente, Maria, que estava num laço de compromisso com José, esse compromisso envolvia algumas coisas no Antigo Oriente Próximo. Quando alguém começava um relacionamento com uma outra pessoa, tinha um compromisso, e esse compromisso, mais ou menos como hoje, quando namorados começam a namorar e colocam uma aliança de compromisso, alguma coisa assim, para que mais pessoas saibam que aquela pessoa está num compromisso. Não é noivo ainda, não é casado ainda, mas está num compromisso e está comprometido com a honra, está comprometido com a idoneidade, está comprometido com o respeito. E Maria tinha isso com José, era a primeira parte desse relacionamento. E de repente José diz, como que aquela mulher que faz esse compromisso comigo está grávida agora? Então ele, por mais que não quisesse expor Maria, também não estava querendo continuar com Maria aquele compromisso, porque ele julgava que ela estava rompendo o compromisso. E então é o que o texto nos mostra. Seu esposo, entendendo as coisas certas, do ponto de vista de, é certo isso que Maria fez comigo? Na perspectiva dele, não querendo prejudicá-la, resolve deixá-la secretamente. Enquanto José não está entendendo os desígnios de Deus, toma a sua decisão. Mas nesse sonho, uma história de vida é mudada. Isso é muito interessante também. O Senhor Deus não usa, desde muito tempo, essa forma como meio ordinário de conversar com as pessoas. Isso tem a ver com teofania na teologia. Deus usou muito isso quando falava com Adão, quando falava com Abraão, quando falou com Jacó e com todos os patriarcas. Mas o Senhor Deus, na conversa que Ele tem com o seu povo, em algum momento, inseriu o sistema profético. Os profetas do Antigo Testamento começaram a falar, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E nos últimos tempos, como a Bíblia diz, Deus continua a falar conosco, mas nos fala por seu Filho, nos fala por sua palavra. Mas Deus, em alguns momentos, usa desse expediente, e usou com José. Lá no sonho, José ouviu uma coisa que jamais imaginaria ser possível, só mesmo se o Espírito Santo o convencesse. Se não, não. Ele ponderava nessas coisas e dormiu. Então Deus movimenta as esferas celestiais, aquilo que o Senhor Deus faz para convencer o homem que pode crer em coisas que os seus olhos não veem e que muitas vezes nem o seu coração sente. E então é isso que acontece. O anjo falou com José e acalmou José, dizendo que não havia nenhum problema em continuar com o compromisso, porque Maria não havia rompido com o compromisso. Era outra coisa, era um agir soberano, era graça a caminho. Graça. Agora o anjo vai falar a José, José, só o que você não está compreendendo é a dimensão da graça de Deus.
Ontem à noite nós estávamos numa festa muito linda de formatura dos nossos bacharéis em teologia do JMC. 34 foram formados ontem, dentre eles o agora teólogo, bacharel em teologia, Marcos Santana. E daqui a pouquinho missionário no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento. E o reverendo Heber Júnior, enquanto fazia a sua exposição bíblica, ele conversava com os teólogos e dizia: vocês vão ter muita coisa para fazer, muita coisa para falar, muita correção por executar, mas de uma coisa vocês não podem esquecer: falem da graça, falem da graça. Ajudem a igreja a compreender essa graça, a dimensão dessa graça. Que graça é essa? José não entendia. E então eu quero também trazer um pouco disso para vocês nessa manhã. Percebam comigo, lendo o texto, a intensidade da graça que o anjo foi anunciar a José. E aí ele disse isso: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso é a graça, a salvação pela graça de Deus. Olha só. E então, nós nem vemos o anjo fazendo muito esforço para convencer José. Ele apenas diz: José, se você entender o que é graça de Deus, você não vai se separar da moça que fez um compromisso contigo, porque você vai perceber que isso é cumprimento. José, você é um homem de Deus, você é um filho de Davi. Aliás, usa essa expressão, filho de Davi. Então você deve saber o que Deus faz. É que Deus está fazendo uma grande obra agora, tá, José? Tá bom? Pronto. E então, quando José despertou do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso é uma outra coisa também, que a gente percebe, que aqueles que são tocados, aqueles que são alcançados pela voz do Senhor, não conseguem ficar com o seu pensamento antigo. E foi o que aconteceu com José. Agora nós temos um homem que vai precisar enfrentar uma situação difícil, testemunhar, fazer a defesa que a sua mulher é idônea, dizer: isso é coisa de Deus. Agora José tem um ministério pela frente, executar no dia a dia desígnios de Deus, com ônus próprio, vivenciar na esperança de que Deus estava promovendo aquele fato, ainda que as pessoas não entendessem. Mas ele recebe Maria, e então nós temos toda a caminhada. Depois que Jesus nasceu, 8 dias depois, ele é levado ao templo, e então ele é circuncidado, e lhe será dado o nome de Jesus, naquele dia em que Simeão e Ana estão lá no templo, e que Maria e José levam Jesus Cristo. E Simeão diz: agora pode despedir o teu servo, Senhor, porque eu já vi a salvação, estou vendo, ela está aqui. Pois é, isso é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus conosco. Jesus é uma graça que nem sempre a gente consegue compreender. José não compreendeu, precisou de uma intervenção de um anjo para compreender. Isso nos leva a pensar um pouco então, meus queridos irmãos, no que é o Natal, né? O que é o Natal? O que vem à nossa mente quando a gente chega a essa época? Eu gosto demais dessa época. É a época da cristandade pensar, se encontrar mais. É a época dos planejamentos familiares. É a época em que os cristãos ficam um pouco incomodados com o secularismo crescente, né? Não é? Não é uma época em que a gente gosta, eu acho que todos gostam desse período, mas a gente se pergunta: o que fizeram com o Natal? O que fizeram? Quem interferiu de tal maneira para que o Natal cristão, o nascimento do Filho de Deus, tivesse tantas outras coisas periféricas? Quem fez isso, né?
Eu gostaria de ajudar as nossas crianças, mesmo em meio a essa avalanche de informações equivocadas sobre o Natal, Natal como um momento de gastronomia, Natal como um momento de festas abundantes, o Natal celebrativo do ponto de vista de presentes, férias e outras coisas, apelos muito grandes para desvirtuar a ideia do Natal. Eu gostaria que você, criança, pensasse: existe alguma coisa além desse Natal secular que você está vendo, tá? Existe alguma coisa mais linda, mais delicada, existe alguma coisa mais perfeita, com sentido. Natal não é simplesmente uma festa anual para celebrar férias e as pessoas se cumprimentarem. Natal tem alguma coisa a mais. O aniversário da vinda do Senhor Jesus Cristo nos traz outras ideias mais profundas. Estas, por exemplo: humildade, amor e sacrifício. Eu fico imaginando se alguém entre nós, talvez nessa manhã, tenha sido convertido este ano agora, 2022, e talvez terá o seu primeiro Natal assim, de consciência, Natal assim, resgatado dessa ideia secular de Natal. Natal assim, pensando no que é o advento. Fico imaginando você poder, neste ano, celebrar pela primeira vez a sua desconexão com os ídolos, se você vem da idolatria. A sua separação da ideia fútil de Natal, Natal pelo Natal. Eu fico imaginando como você está avançando, quanto Deus iluminou seu entendimento para isso. O quanto, como uma estrela que brilha sobre um cordeiro, que leva uma ideia de sacrifício, o quanto você está sendo acrescentado do sentido do Natal. E fico pensando na graça de Deus com a sua vida. Fico pensando como Ele lhe ama, como Ele lhe amou, a ponto de fazer com que agora você não celebre alguma coisa por celebrar, mas você consiga viver numa gratidão, porque Jesus é Deus conosco, é Deus com você. Fico imaginando o quanto o Espírito Santo de Deus abriu o seu entendimento e o quanto você deve estar feliz por ter sido alcançado por Jesus, amado por Ele. O quanto você deve estar feliz por ter recebido o benefício do sacrifício que Ele executou. Agora nós começamos a pensar no que é o Natal cristão. A beleza do Natal cristão. O Natal cristão, por que ele aponta para uma ideia de humildade para Jesus? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, não foi por acaso que ele foi nascer lá naquela manjedoura. Não foi porque simplesmente não havia lugar na cidade. Foi por outro motivo. Entre os motivos, são muitos os motivos, mas Jesus nunca se identificou com uma elite elitizada. Jesus nunca se identificou com aquela religião dominante daqueles tempos. Jesus sempre se identificou com os perdidos. Ele sempre esteve perto de estados de humilhação. E ele não só esteve perto, como foi a própria humilhação. O eterno se condensou no período físico. O Criador dos céus e da terra estava ali entre os animais, não esperado por ninguém. Aliás, foi um susto ele vir. Que susto para Herodes, que susto para a religião dominante da época. Nascia ali, naquele lugar, celebrado por Deus, anunciado por Deus, mas nascido para causar um choque à sua geração. Mas o choque não é só o do nascimento. O choque é quando ele tem 12 anos e está entre os doutores, discutindo sobre as coisas do seu pai. É estranho, chocante mesmo. O choque é quando ele se achega para João e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ninguém achava isso. Mas João, assim como um dia José, compreende que ele é a graça de Deus. Meus irmãos, o Natal tem a ver com a graça.
Natal tem a ver com o amor de Deus, a sua humilhação. Depois Paulo, falando a uma das igrejas plantadas por eles, por Paulo e por seus amigos, diz que ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Isso é a humildade de Jesus. A humildade de Jesus vai além desse aspecto. Quando Jesus conversa com os seus discípulos, ele diz: seria bom se vocês aprendessem de mim. Quando ele convida os seus discípulos: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu alivio vocês. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou humilde de coração, manso e humilde de coração. Natal é uma volta ao estado virtuoso da humildade, porque ele é o exemplo da humildade. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria muito que nós pensássemos, em tempos de natais tão pomposos, em tempos de festas tão glamurosas, em tempos de encontros gastronômicos enormes, e tudo isso é muito bom, mas isso não tem tanto a ver com o Natal. Isso tem a ver porque a gente gosta das pessoas, quer estar com as pessoas, quer celebrar, mas enquanto o mundo celebra, nem sabe o que, nós celebramos a humildade do Filho de Deus, que veio para viver entre nós. Foi perseguido, conforme o profeta disse, foi humilhado, conforme estava escrito, como cordeiro ao matadouro foi, sem reclamar, por você e por mim. Então a primeira coisa, grava isso, você criança, quando Deus movimenta estrelas, quando Deus movimenta coisas inimagináveis, quando Deus vai falar em sonho a José, vai apontar que o seu filho virá na situação, na configuração mais humilde que você possa imaginar, não só para nascer, mas também para morrer. É assim que Deus fala. Eu gostaria muito que Deus falasse assim ao seu coração, querida criança. Deixa eu falar sobre um pouco mais sobre isso. Assim como Jesus veio, depois o apóstolo João vai dizer que esse foi o ato de amor de Deus. O maior ato de amor de Deus que você conheceu até aqui, e certamente você conhecerá muito mais, foi que Deus deu o seu Filho. O Pai enviou o seu Filho para que todo aquele que crer no seu Filho não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus. Quanto amor de Deus está contido nos atos maravilhosos, extraordinários, para que a humanidade soubesse que agora ela tem um Salvador. O povo andou em trevas. O povo muitas vezes preferiu a treva. Muitas vezes, para aqueles lugares de treva mais intensa, perdeu-se a esperança. No entanto, é isso que é o amor de Deus. Ele ofereceu uma esperança. A esperança, José precisou ser convencido, a esperança é que Deus não viveria longe, como nós cantamos, eu sei o sentido do Natal, Ele não está longe, agora perto Ele está. Esse é o sentido do amor de Deus. Você consegue imaginar, primeiro você criança, Deus querendo verdadeiramente estar perto de você? Imagine você, lá no seu quarto, imagine você, lá na sua classe de escola, imagine você, o Senhor perto de você. Como é que você vai perceber Deus perto de você? Essa é uma ação do Espírito de Deus. Pensemos nós, os adultos, quem é o Emanuel para nós? O que é Deus perto de nós? Nós que já conseguimos abstrair um pouco mais, nós que não precisamos contemplar Jesus através de imagens ou coisas assim, o que é Ele perto de nós? Imaginem por um instante esse lugar nessa manhã, em que nós estamos lendo a palavra de Deus e falando do Deus perto de nós, do Deus conosco. Onde está Deus agora, nesse momento, para você? Você consegue contemplar que você está adorando ao Deus vivo?
Você consegue contemplar que você está falando, ouvindo àquele que fala ao coração, não fala só ao ouvido, mas fala ao coração? Eu conheço o teu nome, você é meu, eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender-se amado por um amor incondicional? Não é pelo que eu e você fazemos que Deus nos ama, é Ele que antes nos amou. É um ato unilateral de Deus amar, um amor puro. Você consegue compreender quando muitas vezes nós lutamos com essas questões de amores? Temos tanta dificuldade, nem sempre conseguimos compreender a diferença de amor e de paixão. Não conseguimos compreender a diferença entre respeito, alteridade e possessividade. Nós que muitas vezes não conseguimos nem nos amar direito. Nós que quando pensamos em amor, pensamos num amor muitas vezes com base em nós, com o eixo referencial sendo o nosso coração, quando a palavra de Deus nos diz que o eixo referencial do amor é o coração do outro. Já pensou? Você consegue compreender numa manhã de domingo, de dezembro de 2022, que o amor de Deus por você, por cada um de nós, é esse, de esfera além da compreensão humana? José entendeu, era um ato de amor de Deus. Você compreende o ato de amor de Deus? Ele nos amou, por isso nós o amamos. E amamos ao próximo porque Ele nos amou. Às vezes a gente não consegue compreender, mas eu gostaria de ajudá-lo a perceber a intensidade pela qual você foi amado por Deus. Natal é isso, é uma demonstração do amor de Deus. Ele não está longe. Muitas vezes nós achamos que Deus está longe. A humanidade então nem reconhece a existência de Deus como um todo. E Ele está perto, assim como Ele enche este lugar da sua presença, do poder do seu Espírito, falando a cada um dos nossos corações: eu estou aqui, invoca-me, no dia da angústia me chama, eu estou aqui. Você já pensou a humanidade celebrando um Natal assim? Vamos relembrar que da humilhação, da humildade, o amor era o motivo, o amor de Deus. Já pensou? Nós temos muito a ensinar os nossos filhos que Natal não é presente, que Natal não é festa, mas que Natal é um ato de amor por eles, inclusive. Nós temos muito a pensar nessas épocas, e eu gosto demais de pensar nessas épocas, porque essas são as épocas em que o nosso entendimento, a nossa maneira de ver o mundo, elas são bombardeadas o tempo inteiro pela palavra, dizendo: lembra-te do primeiro amor, não te afaste do sentido do porquê o menino nasceu, não se deixe levar pelas avalanches que te afastam do sentido do que é o Filho de Deus ser humilhado, porque o Senhor Deus quis amar um povo. E aí vem uma terceira ideia, e essa ideia, a gente precisa do poder do Espírito Santo mesmo para entender, que é a questão do sacrifício. Maria foi uma das primeiras pessoas a ser notificada. Este que você gera, este que você vai chamar de filho, este será para alguns alegria, mas para outros motivo de susto. Porque ele vem para uma missão. O cordeiro, lá no Antigo Testamento, ele era criado, cuidado para morrer. Natal também é isso. O Filho de Deus veio para morrer. É o começo de uma história dolorida. É o começo de um fato que aconteceria na família, que culminaria, humanamente falando, com a morte do filho de Maria e de José. E então o sacrifício está no horizonte, o cordeiro será morto, e então o sacrifício feito, o pecado será expiado, e então, enquanto ele está se preparando para aquele momento difícil, o mais difícil da vida humana, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabe o que é um cordeiro ser morto.
Ele sabe o que é a dor da perda daquilo que é para o ser humano a coisa mais valiosa, a vida. E então lá está, naquilo que ele já via, sabia, agora ele seria o próprio, o sacrifício, o cordeiro. Por isso as crianças estão desenhando uma estrela que brilha. Quantos andam na luz da estrela que brilha, para saber que aquele cordeirinho simboliza uma morte, porque sem derramar o sangue não há expiação de pecados. Sem que ele nascesse, nesse tempo que nós celebramos a sua vinda, depois, alguns meses depois, nós vamos também lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Por isso, uma das canções mais lindas que a gente tem para cantar é essa que a gente acabou de cantar. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Está diante dos seus olhos o símbolo do que é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista disse, Ele é o que tira o pecado do mundo, anunciava o Cordeiro que morreria pelos pecados de muitos. E então, quando a gente quer celebrar o Natal, não pode celebrar só a chegada dele. Precisamos também passar pelo entendimento que ele veio para morrer. O Natal tem uma parte positiva e tem uma parte negativa, porque o Natal é o começo do ministério de morte do Senhor Jesus Cristo. 33 anos depois, ele estaria lá naquele lugar, desprezado, como Isaías disse que ele seria desprezado, ridicularizado, como outros profetas diziam. No entanto, resgatando ali, naquele momento difícil, de cruz, de sangue derramado, naquele momento de ofensas, naquele momento em que as pessoas dizem, nós não queremos ele, este não, nós preferimos um ladrão, este não, porque este nos incomoda, porque este nos tira a paz, porque este nos aponta um caminho muito elevado para que nós andemos. Nós não o queremos entre nós. Retirem-no de nós, afastem-no da sua face. Nós não queremos ver Jesus. Nós queremos o que não é nada dele. Nós não queremos nada dele. Matem. E então eles acompanharam um cordeiro rumo ao matadouro. E então eles ficaram testemunhando lá, queriam vê-lo morrer até o último segundo da sua vida. É verdade que alguns que estavam ali reconheceram, tem algo errado no que nós estamos fazendo. Nós não estamos querendo Deus conosco, nós não estamos querendo a presença dEle. Alguns começaram a compreender, será que nós não estamos retribuindo com ódio um amor tão grande? Será que fomos nós mesmo que matamos a ele? Nós os judeus, nós os romanos? Será que esse não é um ato de Deus? E então alguns soldados disseram lá na cruz, ele é de Deus. E então os discípulos estavam ali ao choro, sob intensa emoção, tristes, abatidos, enquanto ele ainda pede para um dos seus discípulos, cuidem da minha mãe. Então naquele momento em que a terra está tremendo, então naquele momento em que coisas enormes de novo são movimentadas pelo grande e misterioso poder de Deus, uma multidão começa a se dispersar. Havia cumprido o seu propósito, denunciou, viu a execução e agora estamos livres desse Galileu. E eles vão para os seus lugares, para a escuridão de sempre, até que começa o que volta, aquela luz de sempre. Agora não é só uma estrela, agora é a luz, o sol nascente da justiça, como está escrito na palavra. E agora reluz sobre a terra não ficaria mais em trevas, a morte não venceu,
O sacrifício foi executado. Aquilo que para aquele povo era um ato de condenação, para Deus era um ato expiatório. Para Deus era um ato de solução, não da forma como eles pensavam. Não teremos mais este Jesus no nosso meio. Agora eles terão definitivamente o Emanuel com eles, ou terão definitivamente Deus com eles. É Pedro que vai dizer isso, depois, lá em Atos, quando ele vai fazer o seu sermão. Quando ele diz: tenho uma coisa a lhes dizer, nobres desta região, vocês fizeram bem o seu trabalho de querer se afastar, de querê-lo longe de vocês. Vocês, juntamente com os romanos, executaram aquilo que vocês acham que deveriam fazer, mas o Senhor transformou este que vocês mataram em Senhor e Rei. E então eles ficam numa situação muito difícil. Seria porventura, o Senhor Deus faria porventura um ato reparatório naquilo que eles haviam executado? E Pedro diz: sim, sim, sim. Agora aquele que vocês mataram está vivo. E está tão vivo que, se vocês se arrependerem da maldade de vocês, da dureza de coração de vocês, se vocês se arrependerem do estado humano de queda de vocês, se vocês se arrependerem, Ele será o Salvador de vocês também. Ele está falando para os próprios assassinos da geração de Jesus. Isso é o poder do sacrifício. Não é por merecimento. Os judeus não mereciam. Os soldados romanos não mereciam. Os gregos, que eram tão sábios nos seus pensamentos, não mereciam. Mas isso é o sacrifício. Este sacrifício, meus irmãos, é para nós aquilo que o profeta disse que seria mesmo. Ele foi ultrajado, foi maltratado, ninguém o teve por seu, ninguém o teve por valor, mas o Senhor fez dele o alimento que alimenta, a água que mata a sede. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Quando vamos participar da ceia do Senhor, nós relembramos que só há ceia porque houve sacrifício. O sacrifício do Cordeiro Santo. Você vai participar da ceia, se você foi convertido nesse ano, é o primeiro ano que você participa num advento da ceia do Senhor, porque houve um sacrifício. Este sacrifício é a bênção que nós temos para sermos chamados filhos de Deus. O Natal nos leva a isso, nos leva a pensar nessas coisas. É motivo de celebrar? Sim. As crianças certamente vão celebrar muito este Natal. Talvez alguns adultos, já acostumados a tantos outros natais, será mais um Natal. Mas eu gostaria de orar para que este fosse um tempo de graça na sua vida, um tempo de alegria, um tempo de gratidão, mais do que os outros até hoje. Porque o Senhor está no nosso meio. Porque assim como o Senhor enche esta casa, Ele enche a sua casa, Ele enche o seu coração. Porque assim como o Senhor Deus ama ao mundo, porque está escrito em João 3,16 que Ele o amou a sua criação, Ele ama você. Em Jesus Ele ama você. E por amar você, um cordeiro foi sacrificado, para que você hoje pudesse se assentar à comunhão, na mesa da comunhão. Que esse possa ser um belíssimo Natal. Nós ainda vamos, ao longo desse mês, lembrar essa grandiosidade que é a presença de Deus. Mais uma vez, para reconhecer que tempos como estes são tempos de revigoramento de fé. Muitas pessoas são convertidas nessa época porque elas conseguem compreender: Deus não está longe mesmo, Deus está conosco aqui. Muitas pessoas cristãs nesta época são realimentadas pela presença de Deus como antes nunca viram. Eu me lembro de 2 ou 3 grandes homens da história que dizem: eu fui passando o ano, tinha tanta coisa para fazer naquele ano, quando foi chegando o final, quando comecei a ouvir sobre as coisas do amor de Deus, algo começou a acontecer no meu coração. E então uma nova disposição de alma, uma nova disposição para adorar, uma nova disposição para agradecer, uma nova disposição para celebrar foi tomando conta de mim. Eu gostaria muito que a palavra pudesse fazer isso com você. Que você viva o Natal, que você viva o nascimento, que você viva a Gênesis de Jesus. Mas pondere
querendo entender, Senhor, o que o Senhor ainda tem a construir na minha vida, o que o Senhor ainda quer me falar sobre o sacrifício, o que o Senhor ainda quer me falar sobre esse cordeiro que foi morto e que ressurgiu, o que eu ainda preciso entender que eu ainda não sei. Tempos como estes são tempos de reflexão. Certamente nós teremos mais um tempo de muitas celebrações, cantatas aqui na igreja. Você verá muitas coisas, mas você também verá gente celebrando sem motivo. Gente fazendo do Natal uma coisa muito grande, mas sem motivo. Nós temos um motivo para celebrar. Ele nasceu. Nasceu para que você pudesse viver. Ele morreu. Morreu para que você pudesse viver. Ele ressurgiu em glória para que você soubesse, tem um caminho que eu vou andar, naquele que venceu a morte. Natal é isso. Natal nos aponta para alguma coisa que está além dos nossos olhos, o tempo da glória. Um dia nós veremos este cordeiro lá, o que foi morto, o que abre o livro. Um dia nós estaremos diante dele e compreenderemos essa história, mais ou menos como Estênio Márcio diz lá na sua música, O Tapeceiro. Aquele que faz o tapete sabe o fim desde o começo. Que Deus te dê a graça de amar as coisas de Deus, como José pôde fazer. E que possamos viver um tempo de intensa celebração, com motivo, porque nós temos o motivo, entre nós, inclusive, Deus conosco. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos participar da mesa da comunhão. Santo e eterno Deus, o teu povo é um povo que ouve a tua voz, a palavra lhe fala ao coração. Quando nós dizemos que o teu povo tem esperança, é porque o Senhor disse, espera e confia. Quando nós falamos que podemos andar seguros, é porque a tua palavra diz que Jesus é o caminho. Quando, ao longo das tribulações da nossa vida, achamos que as noites escuras estão longas demais, podemos esperar por um sol que nasce, porque o Senhor diz que depois do choro vem a alegria, depois da noite escura, um sol se levanta. Senhor, que maravilha poder celebrar isso, no meio do teu povo, entre nós, como família. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Ele ser a presença do Senhor aqui. Obrigado porque o teu Espírito fala o nosso coração, aquece a nossa alma, nos faz entender como amados do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Digno de honra, de glória, seja sempre o teu nome. Obrigado por este nome. Deus é a salvação, Jesus, Yeshua no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Senhor, nós te agradecemos muito por isso. E queremos continuar a celebrar entre as gerações o envio do seu Filho, para que nós pudéssemos hoje nos chamar também de filhos, filhos de Deus, adotados em Jesus. Nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.